crianças! Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Olha a tia Lourdiana aqui novamente, para nós aprendermos mais uma história bíblica, mais uma lição que nós vamos aprender nesta manhã. Tudo bem com vocês, crianças? Glória a Deus. Com a tia também, com a tia tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos aprender, crianças, 2 lições. Isso mesmo, nós vamos aprender sobre 2 personagens hoje, criança. Nós vamos aprender muito com eles nesta manhã, amém? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vamos orar, falar com o nosso Papai do Céu, amém? Vocês vão repetir o que a tia vai falar, tá certo? Papai do Céu, muito obrigado por este dia. Obrigado pela minha vida, pela minha família, pela minha igreja, pelo meu pastor e toda a sua família. Jesus, eu te apresento a nossa aulinha, que possamos aprender e guardá-la em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, glória a Deus. Como a tia falou, hoje nós vamos aprender sobre 2 lições e estamos, criança, também terminando mais um trimestre para a glória de Deus. Hoje nós vamos aprender a lição de número 12, que o título diz assim: Jó agradece a Deus. Isso, nós vamos aprender um pouco sobre Jó. E a lição de número 13, crianças, é Ester, a rainha que salvou o seu povo. O segundo personagem aí, ou a segunda personagem, que é Ester. Vamos aprender um pouquinho sobre Jó e vamos aprender um pouquinho de Ester. Quem está curioso? Quem está ansioso para a nossa aulinha? A tia também está muito ansiosa, porque a aula está, assim, uma bênção. São exemplos que nós vamos aprender e vamos aqui, colocar dentro do nosso coraçãozinho. Amém, crianças? Então, o primeiro personagem que a tia falou, nós vamos falar sobre Jó, o patriarca Jó. Olha Jó, quem era Jó? Jó, crianças, ele era um homem muito rico, vocês estão vendo aqui? Ele era um homem muito rico, ele tinha, sabe, crianças, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Olha só, ele era ou não era rico? Ele era muito rico, tinha muitos filhos e filhas, mas, criança, Jó, ele tinha características que agradavam muito ao Senhor, tinha qualidades que agradavam muito ao Senhor. Jó, ele era sincero, Jó, ele era reto, Jó, ele era temente a Deus e Jó, ele se desviava do mal. Então, essas 4 qualidades aqui, criança, chamavam muito a atenção de Deus. Jó, ele era um homem muito temente ao Senhor, Continuamente ele oferecia holocausto, sacrifício ao Senhor pelos seus filhos. Jó sempre buscava o Senhor. Jó sempre adorava ao Senhor. Mas, crianças, assim como Deus, ele se agradava de Jó, tinha um que não estava se agradando de Jó. Certo dia, quando os filhos de Deus foram aparecer diante de Deus, teve um que se apresentou diante de Deus. Sabe quem foi? O mal, Satanás. Isso mesmo, criança, se apresentou diante de Deus. Olha só. Aí Deus perguntou assim: de onde vens? Aí ele falou: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus falou assim: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele. Ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Olha só, crianças, Deus falando as qualidades de Jó para Satanás. Aí Satanás falou assim: mas Jó tem muitas riquezas, Jó tem uma família linda, Jó tem muitos bens, animais, muitos servos. Se você tirar
tudo dele, ele vai blasfemar contra você. Tire tudo dele, que ele não vai mais te adorar. Olha só, criança, será que Deus conhecia o coração de Jó? Sim ou não? Sim, Deus conhecia o coraçãozinho de Jó e Deus permitiu que todo o mal, né, que viesse sobre a vida de Jó, pois Jó, ele perdeu, crianças, todos os seus animais foram roubados, foram mortos, seus filhos foram mortos, sua casa foi toda destruída, Jó perdeu todos os seus bens. Sabe o que Jó fez, criança? Jó simplesmente, ele raspou a sua cabeça e ele rasgou as suas vestes, criança. Ele rasgou a sua veste, se lançou em cinza e adorou ao Senhor. Mas Jó não blasfemou contra o nosso Deus, criança, não. Perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, mas ele permaneceu adorando ao Senhor, criança. Olha que lindo. Será que a gente só agradece a Deus nos momentos bons? Devemos ser gratos e adorar a Ele também nos momentos maus e crer que Ele está no controle de todas as coisas, criança. Pois bem, então, novamente, Satanás se apresentou diante de Deus. E Deus perguntou, de onde vens? E ele falou de rodear a terra e passear por ela, porque ele está também nos vendo, criança, mas o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra de todo mal, criança. Então Deus estava no controle da vida de Jó. Então, Deus falou, observaste o meu filho Jó, meu servo Jó? Ele é reto, ele é sincero, ele teme ao Senhor e ele se desvia do mal. Viste que ele não blasfemou contra mim? Aí o mal falou assim, criança, sim, mas ainda ele tem uma coisa, ele ainda tem saúde. A sua saúde ainda está forte, a sua pele ainda está forte, está ainda revigorada. Crianças, pois bem, Deus permitiu que o mal tocasse no corpo de Jó, na saúde de Jó. Deus só falou assim, mas poupe a sua vida, ou seja, o mal tinha um limite, criança, Jó não podia morrer. Então, todo aquele mal sobreveio na vida de Jó, mas Deus estava no controle de todas as coisas, criança. Então, agora Jó, criança, está com a sua pele toda ferida. Olha só, criança, toda ferida, né, com chagas. Jó só tinha, criança, um pedacinho de telha que ele raspava, como ficava rapando assim a sua pele por causa da ferida que coçava. Aí chega a mulher de Jó e diz assim, criança, olha só o que ela fala. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Faz isso, Jó. Aí, mas Jó, criança, vocês acham que Jó, ele fez isso? Blasfemou? Amaldiçoou ao Senhor? Não, criança. Jó, ele permaneceu adorando ao Senhor, mesmo com a sua pele toda ferida, ele permaneceu adorando ao Senhor, criança. Glória ao nosso Deus. E Jó, crianças, ele tinha 3 amigos. Olha só, Jó, ele tinha 3 amigos. Era Bildade, Zofá e Elifaz. Isso, Bildade, Zofá e Elifaz. Tinha 3 amigos, mas esses amigos, criança, não sabiam nem o que dizer. Eles achavam que Jó, ele tinha pecado contra o Senhor. Porque por ele estar nessa situação aqui, criança, achava que ele estava em pecado, que ele tinha desobedecido ao Papai do Céu, que ele tinha feito muitas coisas maus contra o Senhor. Mas eles não estavam entendendo que era Deus que estava no controle de todas as coisas, criança. Deus estava no controle. Mas, criança, em Jó, capítulo 42, sabe o que fala? Que Deus mudou o cativeiro de Jó
quando ele orava pelos seus amigos. Olha só que lindo, crianças. Muitas vezes que se estamos passando por momentos difíceis, às vezes queremos orar só por nós, por nossas famílias, esquecemos dos outros, não é, criança? Mas não, olha a atitude de Jó aqui. Jó, ele orou pelos seus amigos, mesmo na situação que ele estava, ele adorava ao Senhor. Então devemos permanecer nessa adoração. Se você, criança, estiver passando por algum momento difícil, por alguma coisa, adore, adore, adore ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém, crianças? E assim Deus mudou o cativeiro de Jó, crianças, e agora Jó, Deus restitui tudo para Jó, criança. Isso, Jó teve novos filhos, os seus animais foram duplicados. Se ele tinha 7.000 ovelhas, foi para 14.000 ovelhas. Se ele tinha 3.000 camelos, foi para 6.000 camelos. Então Deus multiplicou os seus bens, porque Jó permaneceu fiel e adorando ao Senhor. Amém, crianças? Então que possamos aprender nesta manhã de sempre adorar o Senhor. Nos momentos bons e nos momentos difíceis, devemos sempre ser gratos e adorar ao Papai do Céu. Amém, crianças? Então, se está passando por alguma coisa, adore ao Senhor. Se está tudo bem, adore ao Senhor. Amém? Então, foi a nossa lição, nossa aulinha do patriarca Jó, que nós aprendemos de, em qualquer momento das nossas vidas, adorar e agradecer ao Senhor. Amém? Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a rainha Esther. Isso, a rainha que salvou o seu povo. Como será que ela salvou o seu povo? São curiosos? Pois bem, nós vamos aprender agora sobre a rainha Esther. Esther, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Isso, os seus pais morreram quando ela era bem novinha, crianças. Olha só, ela era bem novinha quando seus pais morreram. Então, seu tio Mardoqueu a criara. E ele criou ela nos caminhos do Senhor, aprendendo as leis do Senhor, né? Tudo sobre o seu povo. Então, eles vieram de Jerusalém e foram para outro lugar, né, crianças? Foram para outro lugar, eles eram judeus. Certo dia, o rei, crianças, daquele lugar, certo dia, o rei daquele lugar, né, quis fazer uma grande festa, um grande banquete no palácio. E ele convidou todas as moças daquele lugar para aquele banquete. Sabe por quê, crianças? Porque ele ia escolher uma daquelas moças para ser sua rainha. Olha só, então todas as moças, né, as mais belas, elas foram tudo lindas, cheirosas, bem arrumadas, né, para se apresentarem diante do rei. Isso, então, todas elas foram para essa grande festa. Então, a Esther, ela foi também para essa grande festa, criança, isso. Não só ela, como outras moças. Mas o tio da Esther falou assim: Esther, não fales de onde você é, não fale que você é judia, não fale nada. E ela obedeceu ao seu tio. Então, crianças, né, naquela grande festa, com muitas e muitas moças, né, umas mais belas do que a outra, mas o rei se agradou de uma. Quem será que vocês acham que o rei... Sabe como era o nome do rei? Ai, a tia esqueceu de falar. O rei Assuero. Isso mesmo, rei Assuero. Ele, criança, se agradou de uma dessas moças. E foi quem, crianças? Isso, Esther. Esther, ela foi escolhida, crianças, para ser a rainha. Isso, ela, né? Ela foi a escolhida. Olha só, agora Esther casa com o rei Assuero e ela agora é a rainha daquele lugar. Ela é a rainha daquele palácio. Olha que honra, criança. Tá vendo? É uma honra muito grande. Então, né, Deus
estava na vida de Esté, porque Deus tinha um propósito, crianças, na vida da rainha Esté. Sabiam? Deus tinha um propósito na vida dela. Certa vez, criança, né, o seu tio Mardoqueu ouviu falar que tinha um homem que queria fazer o mal para com o seu povo, queria matar todos os judeus. E Esther também era judia. Lembra que a tia falou que eles vieram de Jerusalém? Então, ela era judia juntamente com seu tio. Então, eles também iam ser mortos. Quando ela soube daquela notícia, ela falou o seguinte, ela falou para que Mardoqueu convidasse todo o povo para orar e jejuar durante 3 dias. E ela falou assim, eu e as minhas moças também vamos orar e jejuar durante 3 dias. Mas por que, crianças? Porque ela ia se apresentar diante do rei. E só podia se apresentar diante do rei quem fosse chamada, criança. Quem não fosse chamada não podia adentrar, né, lá o lugar onde o rei está. Mas, criança, ela tomou essa atitude de orar ao Senhor. Ela e o seu tio, de orarem ao Senhor, para que no 3º dia ela fosse até a presença do rei e o rei se agradasse dela. Então, quando chegou ao 3º dia, criança, ela falou, se for para eu morrer, eu morrerei. Então, ela estava se sacrificando, criança. Se for para eu ser salva, amém. Então, quando, crianças, Esther, ela foi até a presença do rei, o rei estendeu o seu cetro para Esther. Então, né, o rei se agradou da Esther. Então, a oração fez um grande efeito. A oração fez milagre, porque o rei se agradou da rainha Esther. E ele falou assim, Esther, o que é que você deseja, rainha Esther? O que é que você deseja? Até metade do reino eu te darei. Então ela disse, eu amanhã estarei fazendo um banquete e quero convidar o rei e Amã para se juntar a mim para esse grande banquete. Olha só, criança, Amã se sentiu, né, bem, ele se sentiu feliz porque a rainha ter convidado ele para um banquete é uma honra muito grande, não é verdade? Mas Amã queria fazer o mal contra o seu povo, contra os judeus, crianças. Então, quando chegou, criança, no grande banquete, olha só, o grande banquete, crianças. Então, estava aqui o rei, a rainha e Amã. Amã se sentindo muito honrado porque estava diante dos reis, né? Então, o rei perguntou, rainha Esther, o que você deseja? Até metade do reino eu te darei. Aí ela falou assim, amanhã novamente farei um grande banquete aqui no meu jardim. Peço que o rei e Amã venham novamente. Então, quando foi, criança, no outro dia, novamente o rei e a rainha e Amã estavam naquele grande banquete. Aí o rei perguntou, o que você deseja, rainha Esther? Ele sabia que ela tinha alguma coisa para lhe pedir. Então, criança, ela falou, meu rei, tem um homem que quer fazer muito mal ao nosso povo e até quer me matar. Aí o rei se assustou. Gente, matar a minha rainha? Como assim? Aí, criança, porque ela era judia. Aí ela revelou que ela era judia, assim como seu tio. Então, ela revelou que era Amã que queria matar todo o seu povo. Então, o rei ficou com muita raiva, com muito furor, crianças. Aí, crianças, Amã, que tinha preparado uma forca para Mardoqueu, aquela forca foi para ele. O mal que ele estava pretendendo fazer para o povo judeus se voltou para ele, criança. Isso. Então, olha aqui. O mal se voltou para Amã. Olha só, então, criança, não devemos desejar ou fazer mal para ninguém, porque volta para nós. É a lei da semeadura. A gente vai colher, criança, aquilo que a gente planta. Então, não devemos ser como Amã, desejar o mal para o próximo. Amém, crianças? Então, e assim como Esther,
Lembram? Esther, ela se sacrificou, crianças. Ela se sacrificou, né, pelo seu povo, por ela mesma. Então, teve crianças, que se sacrificou por mim e por você. Quem foi? Quem foi essa pessoa? Isso, Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele se sacrificou, criança, por mim e por você, porque ele tinha um amor muito grande por nós. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar. Assim, Esther, ela se sacrificou pelo seu povo, criança, né? Ela não queria que o seu povo morresse. Então, Jesus, ele teve que passar por isso, por amor a mim e a você. Para quê? Para que a gente não vivesse no pecado, não fôssemos mais escravos do pecado. Agora nós somos libertos, somos salvos através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Amém, crianças? Jesus, ele te ama. Ele morreu, foi por você. Amém? Ele morreu por mim, ele morreu por você na cruz do Calvário e está vivo para todo sempre, está aí do seu ladinho, cuidando e protegendo você e toda a sua família. Amém, crianças? Então, aprendemos com Jó que devemos sempre adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo. Amém, crianças? E ser como a rainha Esther, né? No momento de dificuldade, no momento difícil, orar, buscar ao nosso Deus, buscar ao nosso Papai do Céu, que o nosso Papai do Céu, ele concede sim milagre, concede sim, criança, o nosso Senhor Jesus, ele é o mesmo. Amém? Então Deus usou a rainha Esther para salvar todo o seu povo. Amém, criança? Então a oração é a chave da vitória. Amém, crianças? Então nós estamos encerrando mais um trimestre para a glória de Deus. Tia está muito feliz porque aqui estamos, porque nós aprendemos, né, a palavra do nosso Deus, porque a palavra do nosso Deus é uma palavra que tem poder. Amém, crianças? E agora nós vamos fazer a nossa oração para nós terminarmos a nossa aulinha. Amém? Você vai fazer, eu vou orar e você vai repetir com a tia. Amém? Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Papai do céu, obrigado por esta aula. Senhor, que eu possa sempre te agradecer, sempre te adorar, assim como Jó, em todos os momentos. E que eu possa sempre orar, assim como a rainha Esther, que ela orou, jejuou e buscou a tua presença. Que eu possa, Jesus, permanecer sempre fiel a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, criança. A paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, criança.